Para todos, seja bem-vindo aqui ao nosso canal Voz Caminho no Deserto e para mais uma programação. Fique conosco até o fim, tá bom? Pois bem-aventurado é aquele que lê ou ouve a palavra de Deus, diz-nos assim o Senhor, tá bom? Então vamos para o vídeo e... Glória a Deus, gostaria de saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal. Deixa eu só dar uma olhada aqui para ver se está um pouco torto aqui. Deixa eu só acertar. Melhorou, né? Bom. A Ele seja a honra, a glória e o louvor. E também a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Se você ainda não é inscrito, você pode estar fazendo isso, se inscrevendo aqui no canal. Quero aproveitar aqui, agradecer a mais um inscrito no canal. Estamos agora com 118 inscritos. Estou fazendo essa gravação. Hoje é dia 4, né? 4 de janeiro de 2026, né? A lição número 4 aqui, ela vai ser no dia, logo, se é dia 25 de janeiro, né? Praticamente lá para o dia 17, 18, praticamente estaremos aí, estarei publicando aí na segunda-feira, tá bom? Que antecede aí o dia 25 de janeiro, tá? Então eu quero aqui deixar agradecer a Deus por mais um inscrito no canal. Que Deus abençoe você, meu irmão, você, minha irmã, você que é ouvinte da palavra de Deus, que tem aí tido esse interesse de estar conosco em cada quadro. No geral, em extensão, que Deus abençoe a cada um de nós, eu juntamente com todos vocês, fazer parte aí do quadro de inscritos, como também você que está sempre conosco aqui, ainda que não tenha feito a sua inscrição, tá bom? Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Então, dentro do quadro aqui, estudando junto, o tema central, né, deste trimestre, a Santíssima Trindade, que vai tratar aí da temática, o Deus único, revelado em três pessoas eternas. O Deus único, um só Deus, tá, gente? Revelado em três pessoas eternas. E a lição agora, de momento, que nós vamos estar considerando é a lição de número 4, que vai tratar aí da paternidade divina, tanto na questão de Deus para com o seu Filho Jesus Cristo, né? Como também no final da lição, da questão de sermos aí, tudo que pela fé cremos no Senhor Jesus, passamos a ser filhos por adoção, né? E participante aí desta família, da família de Deus, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos o Senhor na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer por essa tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança que temos, Senhor, de que a qualquer momento o Senhor divino buscar cada um de nós, para que onde o Senhor estiver também possamos estar juntos. Estamos aqui, Pai, diante de mais uma lição dominical, desta feita classe dos adultos, lição número 4, que vai tratar justamente desse privilégio imensurável que é sermos participantes como filhos adotivos, Senhor, desta família, a família do Senhor, família de Deus. Nos ajuda a compreender isso e, diante dessa compreensão, possamos, Pai, valorizar cada dia mais esse tão rico privilégio que o Senhor nos dá, deixarmos de ser criatura somente, mas sermos participantes da tua natureza, da natureza divina, e assim como filhos adotados por ti, mediante a fé em Jesus Cristo, sermos também participantes, Senhor, desta família. Em nome do Senhor Jesus, desta paternidade. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós oramos, damos graça por tudo. Amém.
Deixa eu só aqui abrir o PowerPoint. O textuário diz: e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. 1 João 4,14. Verdade prática. Vamos determos um pouco no textuário, porque ele diz assim, ó, aqui é os apóstolos declarando. O apóstolo João, quando ele fala vimos, ele está se colocando aí, né? A carta é de João, mas ele está se referindo à questão dos apóstolos, né? Dele e os demais apóstolos. Ele diz, e vimos, e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. De que maneira, qual era esta afirmativa? O que levou eles a ter essa certeza? Foi justamente eles verem sobre o espelho, né? Sobre o reflexo profético, sobre, né, Jesus, o envio do Pai, o envio de nosso Senhor Jesus Cristo como Messias, pelos milagres, pelos sinais. Não era nem somente pelo milagre, mas muitos dos milagres do Senhor Jesus serviram como sinais, porque já tinham sido pontuados pela esfera profética, pelo legado profético do Velho Testamento, né, falando da sua vida e da sua atuação com respeito aos milagres. Ainda que os sinais se davam justamente por milagres que traziam aí a prerrogativa única divina. Exemplo, quando ele parou o mar e também parou o vento. Ali Jesus estava sendo revelado ali ao discípulo naquele momento que ele era Senhor da natureza. Ele era Senhor do caos climático. Enfim, Jesus, ele era o Deus conosco, o Deus Emanuel. Por isso que ele diz, e vimos e testificamos. Viram porque eles foram testemunha, testificaram por conta das Escrituras e da questão profética falando aí de Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, como aquele que haveria de vir. Verdade prática, a paternidade de Deus é revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito, confirmando nossa filiação e aperfeiçoar-nos em amor. Então aqui já trata tanto da questão da paternidade de Deus para com o Senhor Jesus, como também quando ele nos concede o Espírito Santo, aí passamos aí a ter também, fazer participante dessa filiação como filhos adotivos. É isso tudo que vamos estar vendo aí através da lição. Leitura bíblica em classe, 1 João 4, 13 a 16. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. Aí letra maiúscula. Toda vez que você encontrar o Espírito Santo, em letra maiúscula está se falando do Espírito de Deus, da pessoa bendita, da terceira pessoa da Trindade, né, que é o Espírito Santo. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Para qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Essa verdade Paulo declarou, escrevendo ali ao Coríntios, que ninguém poderia confessar ao seu Jesus senão aquele que houvesse realmente nascido de novo, né? Porque confessar naquela época a Jesus como Senhor, como Senhor da sua vida, né, era colocar sua cabeça, né, a prêmio por conta da perseguição ali, né? Então, quem tinha essa ousadia somente era aqueles que já estavam em Cristo Jesus. E nós conhecemos e cremos, olha só, no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Então, esse reconhecimento do amor de Deus foi revelado justamente na sua plenitude em Cristo Jesus. Quem vê
a Cristo, né? Quem via Jesus via o Pai, né? E a expressão deste amor, pela qual ele é a essência, ele é amor. Nesta lição estudaremos como o Pai revela a sua paternidade por meio da Trindade. Veremos que esta paternidade é reconhecida na confissão de Cristo e aperfeiçoada em nós pelo amor garantido nossa comunhão com Ele, capacitando-nos a viver com confiança, fidelidade e expressão visível da nossa filiação diante do mundo. Então aqui é importante reconhecermos que nem todos são filhos de Deus, ou seja, todos não são filhos de Deus na universalidade do mundo, mas somente aqueles que passam a crer no Senhor Jesus. Antes disso, somos simplesmente criaturas de Deus. Porém, diante da fé no Senhor Jesus, o próprio apóstolo João disse, e a todos que o receberam, deu-lhes, quem deu? Jesus, Deus, deu-lhes poder para se tornarem, olha só, se vai se tornar é porque nunca foi, se tornarem filhos de Deus. Em que sentido? Trazendo as mesmas características do Pai, né? Cuja essência e o fundamento é o amor. Porque aquele que não ama não pode dizer que Deus está nele, né? Somente aquele que Deus está nele, a essência do seu testemunho cristão está exatamente no amor. E não no quanto ele pode fazer através da instrumentalidade de Deus, né? Ainda que revelada aí esta operacionalidade de Deus na vida dessa pessoa, seja ele um irmão ou irmã, não é isso que o identifica como filho, mas sim o exercício na prática cristã do amor. Primeiro ponto, a revelação da paternidade do Pai. Definição da paternidade do Pai. A paternidade é atributo da primeira pessoa da Trindade, que opera por meio do Filho e do Espírito Santo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos vós. O Pai é a fonte de tudo. Ele é soberano, 1 Coríntios 8,6. Ele é o princípio sem princípio. Ele não é gerado. João 1,18. Vamos ler? João 1,18. Deixa eu ver aqui que eu acho que eu provavelmente não abri a Bíblia. João 1,18. Vamos abrir aqui rápido. João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus, ó, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. E observe que essa expressão que o apóstolo João usa, né? Capítulo 1, versículo 18, ele trata tanto de Deus como o Pai, no parte A, e no 2 ele não fala o Filho unigênito, ele fala o Deus unigênito, já trazendo aí a afirmativa da divindade de Cristo, como a segunda pessoa da Trindade. Ele diz, ó, ninguém jamais viu a Deus, falando do Deus único, o Deus unigênito, está falando de Jesus, que está no seio do Pai, ó, que está, não é estava, está no seio do Pai, esse o deu a conhecer, porque não há distinção, não há três pessoas, é uma só pessoa, é um só Deus, melhor dizendo, revelado em três pessoas, porém está nele. O Filho está nele, o Espírito Santo também está nele. Então vamos prosseguir aqui. Mas é aquele que gera o Filho, que é importante, lemos aqui o Salmo 2,7, né? Salmo 2, versículo 7. Ó, falarei do decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, ó. Hoje
te gerei. Esse hoje aqui não se trata do cromos, que é o nosso tempo, mas se trata do momento em que Jesus, né, foi gerado do Pai. Não foi criado, ele é a essência do Pai, porque esse acontecimento, esse fato se deu na eternidade. Na eternidade não tem nem o Kairos e nem o Cromos. É a eternidade. Deus, falarei do decreto do Senhor, ele me disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Tratando aí da filiação divina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a essência do Pai. Estava no Pai, como nós lemos. E de quem, junto com o Filho, procede o Espírito Santo. Entender a paternidade divina é uma fonte de consolo. Podemos confiar no cuidado do Pai, pois ele é o originador de toda boa dádiva. Segundo tópico do primeiro ponto, a paternidade eterna do Pai. Olha, tá aí. Paternidade de Deus não tem início no tempo. Deus é Pai desde toda a eternidade. Logo, o Filho, por ter sido gerado dele, tem a mesma essência e a mesma natureza. Na oração sacerdotal, Jesus disse: E agora, olha só, que interessante esse versículo. Glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória, olha só, que tinha contigo antes que o mundo existisse, então, no tempo da eternidade. Este texto ensina que o relacionamento entre o Pai e o Filho é anterior à criação, revelando que a identidade de Deus como Pai é eterna. Não houve momento em que Deus se tornou Pai. O Pai sempre foi Pai, o Filho sempre foi Filho e o Espírito Santo, consequentemente, sempre foi o Espírito. Terceiro tópico do primeiro ponto: o Pai gerou o Filho. A geração do Filho não implica a criação, que é o que algumas crenças acabam falando sobre isso, tendo somente isso, ou alegando isso, da parte de Jesus. Que uma delas é a Testemunha de Jeová, Eles creem, essas pessoas que exercem essa fé, essa crença, de que Deus é único e que Cristo foi criado por Deus, uma criação especial. Porém, pela Escritura, como nós já vimos até aqui, não se trata de uma criação, mas a própria palavra está bem clara, foi gerado dele mesmo, do Pai, não foi a parte do Pai, mas dele é que Jesus foi gerado. Então, observe como é importante esse detalhe. A geração do Filho não implica a criação, ele sempre existiu com o Pai, com a mesma essência, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E outra declaração do Senhor Jesus foi quando ele diz ali em João, eu não vou lembrar o versículo, mas ele diz assim: eu e o Pai somos um. Somos pluralidade, singularidade. Falando desta de ser um Deus único, Significa que o Deus Pai não recebeu vida de ninguém. Ele é autoexistente. O Filho gerado pelo Pai também é autoexistente. Implica dizer que o Filho não foi criado, mas eternamente gerado. O Filho, assim como o Pai, possui vida em si mesmo. Isto é, compartilha da mesma natureza divina. Outra declaração que nós vemos do próprio Senhor Jesus é que ele disse: ninguém tira a minha vida. Eu a dou, e da mesma forma que eu a dou, também a trago de volta. Então ele está falando ali que ele é a vida. Ele é a própria vida. Ele mesmo disse: sou o caminho, a verdade e a vida. Isso fala da essência eterna do Senhor Jesus. O Pai nos concede o Espírito. O Espírito Santo também tem a sua origem no Pai, mas de modo distinto. Ele procede do Pai e é enviado pelo Filho. Saber que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, na questão do vinho, é muito mais do que um detalhe teológico. É uma fonte poderosa de segurança para a vida cristã. O Espírito Santo é o próprio Deus, enviado para estar conosco para sempre. Se
nós não lembrarmos da primeira lição, falava no último tópico da importância e relevância da questão deste estudo, da Trindade, no que diz a questão da doutrina e da questão da nossa salvação. Como Paulo disse para Timóteo, ter cuidado de ti mesmo e da doutrina. A doutrina ela é sublime e importante na questão da salvação. Ele diz, ter cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo assim serás salvo, e tanto tu como aqueles que te ouvem. Então, a doutrina é importante como um fundamento para a nossa salvação. E quanto a esta doutrina específica, né, desta grade que nós estamos tratando e vamos continuar tratando nesse trimestre, que é a Santíssima Trindade, precisamos reconhecer isso. Senão, nós estaremos dando margem a várias especulações e estaremos até herética e apostatando-nos da fé. Exemplo, foi relembrando também a primeira lição que nós estudamos, que já tinha naquela época 3 esferas de entendimento. Um era o triteísmo, que tinha a divindade como 3 deuses. A segunda era aqui uniceísmo, se não me engano, que falava, eu tenho aqui a revista, deixa eu abrir aqui rapidinho. Tinha o triteísmo, que é assim, 3 deuses, né? Separados, e assim violava a unidade de Deus. Como a Bíblia diz, um só Deus. O unitarismo afirma que somente o Pai é Deus. Então já descartava a divindade do Cristo e do Espírito Santo. E por último tinha o unicismo, ou modalismo, que ensinava que os 3 se manifestaram de forma sucessivas, quando na verdade não era uma heresia. E tantas outras linhas e vertentes que podemos estar criando por negar esta verdade que é nos revelada pela Escritura, tanto no Velho Testamento, como nós vimos na primeira lição, como no Novo Testamento. Ele nos aproxima. Agora, o que está tratando aqui dessa lição é da paternidade do Pai, que, tratando da paternidade do Pai, logo, né, será mais um fator preponderante na questão de compreendermos e entendermos sobre a essência da divindade do seu Jesus como Filho e do Espírito Santo, que procede também do Pai e foi enviado pelo Filho. Ele nos aproxima do Pai, testemunha o nosso espírito que somos só Filho de Deus e nos guia em toda a verdade. Segundo ponto, reconhecendo a paternidade do Pai. Primeiro tópico, confessar a Cristo como Filho. A confissão de que Jesus é o Filho de Deus é um ato central na fé cristã. Qualquer que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Observe que essa confissão foi aquela que Pedro fez. Quando perguntaram o que dizem de mim, perguntando para os apóstolos. Aí um falou, falam que tu és o Elias, que deveria de vir. Outro diz que tu és o profeta Jeremias. E assim foi por diante. Cada um tinha uma concepção. E Jesus voltou para ele e perguntou, e vós, o que dizeis que eu sou? Aí disse a Bíblia que Pedro se antecipou e diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí, tomadas as palavras de Pedro, foi que Jesus disse, não foi ninguém que tu revelou, senão Deus, né, o Espírito Santo que tinha revelado a Pedro que ele era o Filho de Deus. Vamos ver esse texto bíblico importante dentro do que nós estamos vendo aqui. É quando lá em João não, é Mateus 16, né? Tá tentando lembrar aqui, né? Ó, confissão de Pedro, ó. Mas perguntou-lhe Jesus, quem dizes que eu sou? Olha só. Respondeu-lhe Simão Pedro, tu és o Cristo, olha só, o Filho do Deus vivo. Agora diz aqui, ó, o que diz o Senhor Jesus.
Disse-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou. Como diz lá João 1, que não é pela carne, é pelo sangue, é pela vontade do homem, mas unicamente Deus é que traz essa realidade, essa verdade em nossos corações. Ele diz: porque não foi a carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Então, logo, a confissão que Jesus é Filho de Deus é um ato central da fé cristã e que procede, né, exatamente de Deus. Qualquer que confessa Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Reconhecer a filiação divina de Cristo é mais do que uma afirmação privada, uma declaração pública de fé e sinaliza que Jesus habita no coração do crente. Essa capacidade não nasce da carne, nem da persuasão humana, mas da ação sobrenatural do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 3. Vamos ver? 1 Coríntios 12, versículo 13. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravo, quer livre. E a todos nós foi dado a só beber de um só Espírito. Isso aqui fala da unidade da igreja como igreja mística, né? Como um corpo só. Todos passam a fazer parte por conta do Espírito Santo se encontrar em nós, né? Reconhecer Jesus como Filho de Deus é a única forma legítima de acesso ao Pai. Como diz João 14, 6. Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, não é vai, vem ao Pai a não ser por mim, porque ele era Deus, né? Negar o Filho é, por consequência, negar o acesso ao Pai. 1 João 2,23. Que cada crente possa, com o coração cheio de fé e gratidão, proclamar com ousadia: Senhor meu, Deus meu, como disse ali o incrédulo, né? Tomé, né? O que precisou ser trabalhado pelo Senhor aí. E quando ele tocou em Jesus, né? Jesus apareceu pela segunda vez. Tomé, ele disse: Deus meu. Voltando, né? Ele disse: Senhor meu e Deus meu. Segundo tópico, a perfeição do amor do Pai. O amor faz parte da natureza do Pai. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. O amor do Pai é sacrificial, demonstrado ao enviar seu Filho. Esse amor nos adotou como nascidos por ele, com todo direito de filho legítimo. Esse amor é inquebrável, nenhum poder ou circunstância poderá nos separar desse amor, Romanos 8, 38 e 39. Esse amor é pessoal, não é apenas geral, mas é individual, voltado para cada filho que crê. Assim, o amor do Pai é a fonte da nossa vida. Nossa salvação brota da abundância do seu amor. Foi o amor do Pai que nos buscou, nos salvou e nos guarda até o fim, nos guardará até o fim. Aleluia. Louvado seja, agradecido seja o nome santo do Senhor. Deixa eu só ver aqui. Negócio, tá certo? Vamos voltar. Terceiro tópico do segundo ponto, as bênçãos da filiação divina. A Escritura afirma que o amor de Deus lança fora todo o temor, especialmente o medo do juízo. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Não está só essa declaração feita por João, capítulo 1 João 4,7, mas também pelo próprio apóstolo Paulo. Ele disse: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, segundo a sua própria vontade, mas segundo o Espírito. Então, a partir deste novo nascimento, a partir do transbordar desse amor em nossas vidas, nós não temos mais temor. O juízo, né, já não temos mais qualquer expectativa de juízo, de condenação, porque sabemos que estamos nele, porque o amor dele está derramado em nossos corações.
Essa confiança estabelece a segurança da nossa condição como filho de Deus. O crente não é mais um escravo ameaçado pelo castigo eterno, mas um filho livre, amado e aceito em Cristo. Isso não significa que o crente não possa perder a salvação, mas sim que o Espírito Santo, habitando em nós, testemunha a nossa filiação, exiguindo o medo da condenação. O verdadeiro amor aperfeiçoado em nós pelo Espírito remove o medo, pois o amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. A experiência do amor do Pai. E esse, voltando aqui e concluindo aqui o comentário, é por isso que quando estamos à beira da morte, quando vemos passar por algumas situações que apontam, se não houver uma intervenção de Deus, para partirmos desta vida, a certeza que nós temos em nosso coração, ela nos faz descansar. Ela não nos leva ao desespero. Ela não nos leva ao pânico. Ou qualquer dúvida, não. Melhor do que tudo isso, ela nos leva a um regozijo de que logo mais está tão próximo e tão perto está de estarmos com o Senhor. E é isso que nós vemos até mesmo daqueles irmãos que já tiveram a experiência de trabalhar na comissão de visita, ao visitar um crente enfermo, em situações até críticas, nós vamos lá para levar uma palavra de consolo e de ânimo. Só que quem é consolado e animado somos nós que não saímos daquela casa. Pela exuberante alegria e certeza de fé daquele crente, daquela que se encontra naquela situação, de que ele vai estar com o Senhor. Assim foi Paulo também, à beira da sua execução, ele disse que estava pronto, já estava perto de ser aspergido como sacrifício. Porém, essa certeza fez com que ele declarasse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora, olha só o que ele falou. Agora, no momento que ele ia ser executado. A partir daquele momento ele disse: desde agora, a coroa da justiça me será entregue. E qual é a coroa da justiça? A certeza de estar com o Senhor pelo sacrifício e pelo mérito da cruz do Calvário. O amor é aperfeiçoado no crente. Terceiro ponto, primeiro tópico. A experiência do amor do Pai. O aperfeiçoamento do amor em nós é obra do Espírito. Guardar a palavra é o meio pelo qual o amor divino é amadurecido. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele. Verdadeiramente aperfeiçoado, nos conhecemos que estamos nele. Então, amados, não podemos dizer que amamos a Deus se nós vivemos na prática do pecado, se não damos a devida importância para o exercício espiritual. E qual é ele? O jejum, a oração, a leitura da palavra de Deus, o estudo das Escrituras. Tudo isso são exercícios que precisamos estar praticando constantemente, justamente por conta dessa esfera, que temos tão claramente revelada na Escritura, que é a questão do ser humano ser inconstante na sua confissão e no exercício da sua fé. Nós vemos isso através do próprio povo de Israel. Ainda que tiveram experiências com Deus, reais, diárias, como foi o caso até do maná, que era diário. Ainda assim, o povo, com toda a demais experiência com Deus que eles tiveram, como Deus de Israel, experiências essas que revelavam não só um Deus soberano sobre aquele povo que pertencia a ele, mas até mesmo como atos de paternidade, como pai. Ainda assim, eles abandonaram, muitas vezes entristeceram o coração de Deus. Então, ainda assim, nós só poderemos revelar o nosso amor pelo Senhor se realmente nós valorizarmos a sua palavra e colocarmos ela em prática. Se nós relaxarmos na obra do Senhor, se nós relaxarmos na nossa confissão de fé e prática, estamos aí, em outras palavras,
virando o rosto para Deus, virando as costas para o Senhor, desprezando esta paternidade, desprezando esta comunhão que em experiência temos tido com o Senhor. Que o Senhor nos guarde deste grande mal. Essa obediência prática à palavra é a evidência externa, olha só, de um amor interno e verdadeiro por Deus. João 14, 21, o Senhor diz, Jesus dizendo, aquele que tem as minhas palavras, está aqui. Aqueles que têm a minha palavra, está aqui. Aqueles que têm a minha palavra e as guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama, eu e o Pai viremos e faremos morada nele. Para não ficar nas minhas palavras, vamos ler as Escrituras. João 14, 20 e 21. 12, 21. Quando o Senhor Jesus declara isso aqui, ó. Cadê? 12, 21. Aquele que tem os meus mandamentos. Aqui. Aquele que tem o meu mandamento, ó só, e os guarda. Ou seja, está no seu coração e pratica, como disse o salmista. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esse é o que me ama. Então, e aquele que me ama será amado do meu Pai, ó. E eu o amarei e me manifestarei a ele. E me manifestarei a ele. Agora, olha o que diz o versículo 23. Respondeu Jesus, se alguém me amar, guardará a minha palavra. Isso aqui já é um fato. E meu Pai o amará. Olha só. E viremos a ele. A ele quem? Aquele que guarda, que tem guarda o mandamento de Deus. E faremos, ó, observe bem aqui a trindade, ó, novamente. E faremos nele morada. E quem que habita em nós? Espírito Santo, que é Deus. Terceira pessoa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam em nós, através do Espírito Santo, da terceira pessoa da trindade. Então, são um revelado em três. Observe também esse versículo que revela essa Santíssima Trindade. Não há amor genuíno a Deus sem compromisso concreto só com a sua vontade revelada. A cada ato de obediência, mesmo nas pequenas coisas, o amor de Deus é fortalecido em nós. Devemos viver de maneira que nossa prática aprofunde a realidade do amor em nosso coração. Portanto, refletir Deus no mundo é estar sendo aperfeiçoado no amor. Segundo tópico, terceiro ponto, o amor é a marca dos filhos de Deus. O amor distingue o verdadeiro filho de Deus. O mundo conhece a Deus por meio da manifestação de amor dos seus filhos. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. E nós é perfeito o amor, o seu amor. Deus é invisível, mas seu amor se torna visível à humanidade quanto ao cristão vivem em amor mútuo. Isso foi o que o Senhor Jesus fez. Da manifestação, né, da encarnação de Cristo, né, na pessoa do Filho, e a partir do ministério de Jesus, ali era Deus se revelando à humanidade. O amor ali em pessoa, né? E Deus era conhecido, esse amor de Deus, pela manifestação e o ministério do Senhor Jesus. Quando ia a todos, sem acepção de pessoa, ele estava ali pregando e falando do reino de Deus, tratando a todos com o mesmo interesse de levá-los ao reino de Deus, conhecimento do reino de Deus e participante dele. Quem ama de fato revela que conhece a Deus. Logo, o amor torna real a presença de Deus daqueles que ainda não o conhecem. Isso é de suma importância. Terceiro tópico, fomos amados primeiro. A essência da vida cristã está fundamentada no fato de que Deus nos amou. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Indica que a salvação, a fé, é a nossa tinha posto para você, né? A essência da vida cristã está fundamentada no fato que Deus nos amou.
Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Indica que a salvação, a fé e a nossa capacidade de amar são resposta à iniciativa incondicional do amor divino. Em vista disso, fomos amados antes de qualquer mérito, antes de qualquer movimento pessoal em direção a Deus. Até melhor, pela palavra de Deus, nós fomos amados, já Deus ciente da queda, já Deus ciente de que nós estaríamos andando em pecado. Observe isso, porque o próprio apóstolo Pedro e também Paulo, escrevendo em Efésios 1,4, diz que Deus preparou o cordeiro antes da criação, antes que o mundo viesse a existir. Deus já tinha, na eternidade, preparado o cordeiro. Preparado o cordeiro. Observe que houve aparições teofânicas no Velho Testamento do próprio Filho de Deus, como do Cristo, que era a aparição de Jesus como Filho, na aparição teofânica, né, que conhecemos. Então, este amor foi demonstrado não só antes de sermos, porque a Bíblia diz que o Senhor, ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Porém, antes até mesmo do mundo de ser criado, o mundo vir à existência, Deus já tinha presciência da queda, como também da derrocada da humanidade, como revelada no Salmo 14, versículo 1 a 3. Porém, ele nos amou, até sabendo de tudo isso, e nos preparou o Cordeiro. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Fomos amados no pior estado possível em pecado, recebidos como filho em Jesus. Esta verdade sinaliza que somente pelo Espírito conseguimos amar a Deus, ao próximo e ao inimigo. Antes da nossa redenção, houve uma cruz sangrenta, preparada por amor. Desse modo, espera-se que a postura cristã seja uma resposta agradecida a esse amor imerecido. Concluindo, a paternidade de Deus é revelada de forma plena na ação conjunta da Trindade. O Pai envia o Filho, concede o Espírito e estabelece conosco uma relação sólida e paterna. Agora podemos dizer Abba Pai, Paizinho querido, né? Confessamos a Cristo, amamos porque fomos amados primeiro e somos conduzidos pelo Espírito a viver em obediência e comunhão. A nossa identidade como filho de Deus é firmada em nossa iniciativa soberana e amorosa, garantindo-nos plena confiança para o dia da eternidade e ajudando-nos a refletir o amor do Pai no mundo. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe, que nós possamos viver esta verdade, né, compreendendo que agora somos filhos de Deus. Então, há um testemunho a ser dado. Há uma essência a ser revelada. Se somos um com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, precisamos ter as mesmas atitudes que o Pai teve conosco, ainda que estávamos em pecado. O Senhor nos revela o seu amor através de um ato sacrificial, né? E numa decisão de jamais ter desistido de nós. Ele foi até o fim, diz a palavra de Deus, João 13, por amor de nós. Então, cabe a nós refletir este amor sacrificial, que assim como o Senhor Jesus se revelou a nós e se entregou a nós por inteiro, precisamos nos entregar também à causa do reino de Deus, à causa do Evangelho também, com a mesma intensidade e com a mesma integralidade. Amém? Que Deus, por intermédio de Jesus, nos abençoe. Até a próxima programação. Vamos estar orando agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome, Senhor, está escrito no livro da vida, e por este momento, Pai, estamos aqui.
já, Senhor, renovando a nossa mente, como também aprendendo um pouco mais sobre esta natureza da paternidade do Senhor, tanto para com o Filho como para conosco, porém autenticando aí, Pai, fundamentando um pouco mais a questão desta essência e desta Santíssima Trindade na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, como também na pessoa do Teu Santo Espírito. Faz isso, ó Pai, continua nos ajudando a crescer na graça, no Espírito e solidificando, ó Pai, esta fé para que não venhamos a tutubiar e tomar caminhos, ó Pai, que não convém a nós tomarmos, mas sim ser de caráter incondicional e inegociável a questão da nossa fé no que diz respeito ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como o único Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós pedimos, e te agradecemos por tudo. Amém. Graças a Deus por mais uma programação. Muito obrigado por você ter estado conosco até aqui o final. E que Deus nos abençoe, por intermédio de Cristo Jesus, nos proporcione uma outra oportunidade para estarmos meditando na sua palavra, tá bom? Em nome do Senhor Jesus.